Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nessa aula nós vamos falar sobre Infrastructure as Code, infraestrutura como código. Nós vamos falar sobre o modelo de infraestrutura tradicional, sobre o modelo cloud, e nós vamos ver por que de Infra as Code, por que essa ideia vem sendo adotada. Então, Infrastructure as Code, ou IAC, vem se tornando uma grande tendência devido ao crescimento e à popularidade de alguns cloud providers, como a AWS, o Google e Microsoft Azure. Na prática, consiste em automatizar a sua infraestrutura utilizando-se de princípios e boas práticas do processo de desenvolvimento de software. Foi com a tecnologia da virtualização que a infraestrutura começou a ser definida por software. Nós começamos virtualizando os sistemas operacionais, depois passamos a virtualizar storage, networking, e aí começaram a aparecer os primeiros provedores, chamados de Cloud Providers. O principal foi a AWS em 2006. Os Cloud Providers tornaram-se populares por trazer soluções às limitações do modelo de infraestrutura tradicional. Para entender um pouco melhor o porquê de Infra as Code, vamos comparar o modelo de infraestrutura tradicional com o modelo cloud. No modelo tradicional, há muitos processos manuais, como o processo de comprar equipamentos, acomodar o hardware no rack, cabeamento, instalação, etc. São todos processos manuais em uma infraestrutura física. Também temos a infraestrutura de servidores e serviços, como criar máquinas virtuais, instalação do sistema operacional, servidores como DNS, banco de dados, updates, etc. E aí, com o passar do tempo, alguns equipamentos já não possuem as mesmas configurações, as configurações iniciais, devido às inúmeras mudanças, e também não se tem documentação do que foi feito. E aí, quando algum servidor ou serviço parar de funcionar, é difícil saber quais as modificações que foram feitas desde a implementação. Você não tem um histórico das mudanças. Talvez a última pessoa que configurou nem esteja mais na empresa e não deixou nenhuma documentação. Isso é muito comum. Nós temos um alto custo de aquisição do hardware, como servidores, switches, roteadores, firewalls, links de internet. Espaço para acomodar esses equipamentos. Espaço é caro, a gente sabe, como salas, racks, etc. Custo de redundância de um site, ter que replicar a mesma infraestrutura em outro local, em caso de desastre, para empresas que possuem um plano de disaster recovery. Custo de backups, manter backups em outro site, em outra localização, para garantir a segurança dos dados. Também tem o custo de refrigeração, como ar-condicionado. Tem o custo de licenças. Algumas licenças são anuais, outras já utilizam um modelo baseado no número de processadores ou cores. Se você comprar mais processadores, mais caro vai ficando. O tempo também é uma limitação, o tempo para receber todos os equipamentos, mais o tempo de instalação e configuração. A escalabilidade é limitada. Por exemplo, no caso de servidores, eu posso escalar o meu ambiente verticalmente, adicionando memória, processadores e discos, ou horizontalmente, adicionando mais servidores. Porém, isso tudo é muito caro e leva tempo para chegar ao objetivo final. Se você aumentar a sua infra, aí começa tudo de novo. Você precisa de mais espaço, mais um rack, refrigeração, licenças. É um modelo muito oneroso. E vamos dizer que você escalou o seu ambiente com mais 10 servidores. Só que agora você não tem mais toda aquela demanda. Talvez você perdeu clientes ou algo do tipo. Você não utiliza mais toda a infraestrutura que você comprou, que você adicionou. O que você vai fazer com todo o equipamento que está sobrando? É um desperdício que custa muito caro. E também não podemos esquecer os custos de manutenção de toda a infraestrutura. Então, o modelo tradicional on-premises, ele é caracterizado por ser um ambiente estático. Já no modelo cloud, nós temos alta flexibilidade. Temos um modelo dinâmico. Eu não tenho mais hardware para gerenciar, tudo é virtualizado, tudo é software. Com isso, vieram os modelos de serviços como Infrastructure as a Service, provedores como Azure, AWS, Google Cloud, por exemplo. Platform as a Service, nós temos como exemplo Salesforce, GitHub, Kubernetes e Docker. Nós temos um modelo de Software as a Service também, como Office 365, Google Docs, Dropbox, OneDrive são bons exemplos. Nós temos automação da infraestrutura através de ferramentas de Infra as Code, que já nós vamos ver. Recursos sob demanda. Você faz o deployment somente do que você precisa. Depois que você não precisa, simplesmente destrói os recursos e você paga somente pelo que você utilizou. E aí entra a questão da escalabilidade e elasticidade.
Por exemplo, você tem aumento na demanda de vendas em datas especiais, como Black Friday ou Natal. Então você reserva mais recursos e escala o seu ambiente. Depois que baixou a sua demanda, você reduz os recursos do seu ambiente novamente. Elasticidade é poder aumentar e diminuir o seu ambiente de forma dinâmica. No modelo cloud, nós temos um baixo custo inicial. Você não precisa ter todo aquele trabalho do modelo tradicional em relação a espaço, hardware, licenças, etc. Então, comparando com o modelo tradicional, o custo inicial pode ser bem menor. Tempo. Você pode fazer o deployment de dezenas e centenas de servidores ou serviços em questão de minutos e horas, conforme a sua necessidade, e não dias, semanas ou meses, como o modelo tradicional. Ou também desfazer a sua infraestrutura rapidamente, a fim de economizar, reduzindo o número de recursos depois de um certo horário. Alguns recursos são desligados, por exemplo. Alta disponibilidade. Você pode fazer deployments em diversos data centers e regiões diferentes, em continentes diferentes. Você pode tirar vantagem de CDNs, Content Delivery Networks, para entregar algum conteúdo a regiões específicas. Então, para muitas empresas, o modelo on-premises serve e servirá por muito tempo. Já para outras, o modelo cloud pode fazer mais sentido. Cada caso é um caso, depende do serviço que a empresa utiliza e também do seu porte, principalmente porte financeiro. No modelo cloud, você consegue manter um ambiente com alta performance e disponibilidade, onde você pode ter os recursos sob demanda e pagar somente pelo que você utiliza, e ainda fazer isso de forma automatizada. É muito difícil obter o mesmo resultado utilizando uma infraestrutura on-premises e de forma manual. Como abordado no início, Infra as Code consiste em automatizar a sua infraestrutura utilizando-se de princípios e boas práticas do processo de desenvolvimento de software, ou seja, usando a mesma abordagem utilizada por developers, equipes de DevOps ou equipes que seguem a cultura DevOps, utilizando CI/CD pipelines, com Continuous Integration, integração contínua, e Continuous Delivery, entrega contínua, que é o lifecycle descrito nessa figura. O desenvolvimento de software passa por cada uma dessas etapas. Então, a ideia é que você trata a sua infraestrutura como software, como aplicações, no qual você tem um controle de versão, onde o código pode ser compartilhado, várias equipes colaborando no processo de desenvolvimento. Uma característica forte é a facilidade na colaboração, e o código pode ser testado, reutilizado. Você pode fazer debugs, troubleshooting e fazer rollbacks quando necessário, revertendo seu código para uma versão prévia. Você pode criar ambientes de teste. Você cria um ambiente de teste para testar o projeto que você quer executar. Então, você pode fazer as mudanças na sua infraestrutura através de código, pode testá-las em um ambiente dedicado e totalmente descartável. Você pode facilmente criar e recriar uma infraestrutura a qualquer momento e quantas vezes for necessário. Então, depois de homologado, satisfeito com o resultado, você simplesmente destrói o seu ambiente de teste e você pode encaminhar o seu código à próxima equipe para que ele possa ser testado em outro ambiente até chegar ao seu ambiente de produção, como demonstrado na figura abaixo, Dev, QA, UAT e Prod. O processo inicia no ambiente de desenvolvimento, depois ambiente de QA, Quality Assurance, então UAT, User Acceptance Testing, e até chegar no ambiente de produção. Algumas organizações possuem 3, 4 ou até 5 ambientes dentro do seu processo de desenvolvimento de software. Isso pode variar um pouco de uma empresa para outra. Então aqui nós temos um caso prático. Por exemplo, eu posso criar uma infraestrutura em um ambiente de desenvolvimento e depois usar o mesmo código para criar um ambiente de teste ou de QA. E por fim, se estiver tudo certo, eu replico novamente para o ambiente de produção. Então vamos abordar um outro exemplo. Eu poderia criar esse mesmo ambiente em uma determinada região, nos Estados Unidos, e também poderia criar o mesmo ambiente na Europa. Então, Infra as Code nos dá essa habilidade, essa flexibilidade de poder criar e se desfazer de ambientes a qualquer momento e em qualquer local, em uma determinada região ou em um continente diferente. Vamos falar de alguns benefícios de utilizar Infra as Code. Então, o primeiro deles é a automação. Nós deixamos de fazer mudanças manuais e assim nós aumentamos a nossa produtividade e reduzimos o erro humano através da automação. Nós podemos utilizar CI/CD pipelines e a entrega rápida do software ou o deployment rápido da infraestrutura. Nós podemos fazer validação e testes automatizados, controle de versão,
Você pode utilizar um Version Control System, como GitHub, por exemplo. Fácil colaboração. Qualquer colaborador com permissões pode fazer deployment. É um tipo de self-service. E também fazer modificações para aprimorar o código. Nós temos standards. Você pode criar padrões, convenções ou naming conventions dentro da sua empresa. São padrões a serem seguidos. Você pode utilizar determinados nomes, utilizando regiões, utilizando ambientes. Então você tem uma padronização no seu ambiente, no seu código. Por exemplo, todos os recursos vão ser nomeados de uma maneira padrão, de um padrão pré-definido. E isso auxilia muito na documentação. O próprio desenvolvimento do código já é um tipo de documentação. E isso facilita muito fazer auditoria. E é mais fácil fazer auditoria em código, que está em um sistema de controle de versão, do que uma infraestrutura física. E você tem o histórico do que foi feito, por quem foi feito e quando foi feito. E o principal, o mais legal de tudo isso, é que você deixa de fazer tarefas repetitivas, muitas vezes chatas, e sobra mais tempo para você aprender novas coisas, se dedicar a novos projetos. E para a gente automatizar a nossa infraestrutura, nós utilizamos de ferramentas de Infra as Code, como ferramentas de Configuration Management, de gerenciamento de configuração, e ferramentas de Provisioning, para provisionamento. As ferramentas de Configuration Management foram desenvolvidas para gerenciar usuários, configuração, instalar e gerenciar software em dispositivos que já existem, que já estão em funcionamento, como servidores, switches, roteadores, firewalls, storage, etc. Entre elas estão as seguintes: Ansible, Chef, Puppet e SaltStack são bons exemplos. Já ferramentas de provisioning, como AWS CloudFormation, OpenStack Heat e o Terraform, elas são utilizadas para criar a infraestrutura do zero. Com essas ferramentas você pode criar uma infraestrutura inteira, como servidores, banco de dados, load balancers, redes, firewalls, praticamente qualquer componente da sua infraestrutura. Eu vejo muita gente perguntando quais ferramentas deveriam utilizar, ferramentas de Configuration Management ou de Provisioning, e não existe uma resposta correta. Cada caso é um caso, mas na minha opinião, o ideal é utilizar as duas. Elas não substituem umas às outras, elas se complementam. Por exemplo, você pode utilizar uma ferramenta de Provisioning, como o Terraform, para criar a sua infraestrutura, a sua rede com servidores, firewalls, load balancers, etc. E depois utilizar uma ferramenta de Configuration Management, como o Ansible, para configurar os recursos componentes da sua infraestrutura. Então, para concluir, Infra as Code veio para facilitar o nosso trabalho, veio nos ajudar a criar e gerenciar a nossa infraestrutura de forma mais segura e eficiente. Na próxima aula nós vamos falar sobre Terraform. Se você gostou do vídeo, dê um like, deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até mais.